Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela visa estabelecer as primeiras modalidades de provas que nós temos inseridas no nosso Código de Processo Civil. Nós vimos na aula passada, quando nós falamos da audiência de instrução e julgamento, verificamos a necessidade de se estabelecer as modalidades probatórias, né? Naquela oportunidade, nós falamos que na audiência de instrução e julgamento a gente exercita as chamadas provas orais. E, ao falar disso, nós especificamos aquelas que estão previstas pelo nosso Código de Processo Civil para serem produzidas a título de provas orais. Né? Depoimento pessoal da parte, oitiva dos peritos, assistentes técnicos e também a oitiva ou inquirição das testemunhas. Estas, as modalidades probatórias previstas a serem produzidas na audiência de instrução e julgamento. Agora, as modalidades probatórias, de um modo geral, são aquelas previstas no nosso Código de Processo Civil, mas que podem ser produzidas quaisquer tipos probatórios, independentemente de estarem prescritos no nosso Código de Processo Civil. Ou seja, por mais que não haja previsão legal, se eu exercitar qualquer modalidade probatória com o intuito de demonstrar a veracidade dos fatos que eu estou alegando, desde que elas sejam lícitas ou morais, essas serão admitidas para a demonstração da veracidade dos fatos que eu apresento durante a relação jurídica. Nós já vimos que prova, ela serve para formar a convicção do magistrado acerca dos fatos que eu elenquei durante a relação jurídica. Autor, provar, obviamente, o que apresentou junto à petição inicial, e réu, apresentar o que, demonstrar ou provar aquilo que apresentou junto à sua resposta, né? A peça de contestação nesse procedimento que nós estamos utilizando. Nós estamos estudando. Verificamos também que nós poderemos produzir as chamadas provas emprestadas, né? São as provas que foram produzidas em uma outra relação jurídica e que nós podemos trazer para esta relação processual que está em trâmite, né? Então, por mais que o processo tenha sido, por mais que a prova tenha sido produzida em um processo X, se eu observar que aquela prova é fundamental para a elucidação dos fatos que eu estou alegando durante a minha relação processual, nada impede que eu possa requerer ao magistrado que ele autorize utilizar aquela prova como sendo de modalidade emprestada, né? E isso viabilizará a celeridade processual, né? A não necessidade da produção de uma prova que já foi produzida anteriormente. Então, dispensa essa reiteração probatória. E isso, obviamente, facilita e agiliza o trâmite da minha relação processual. Verificamos também que o ônus da prova deve ser atribuído ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, né? Com a viabilidade prática de se exercitar a inversão do ônus da prova, né? Aquelas hipóteses em que estão descritas lá no parágrafo 1º do artigo 373 do nosso Código de Processo Civil, onde a prova fica mais fácil de ser produzida ante a hipossuficiência de um dos contendores, né? Então, nessa ótica, a gente verifica a viabilidade prática do exercício da inversão. Essa inversão deve ser determinada pelo juiz, a requerimento da parte ou de ofício, nas hipóteses em que a lei assim determina. Verificamos também, pessoal, que algumas situações não haverá de se falar na necessidade da pessoa produzir prova contra si mesma. É uma disposição também prevista no nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 379, que estabelece algumas
circunstâncias em que a parte não tem a obrigação de produzir prova contra si mesmo, né? Mas tem a obrigação de comparecer, sempre que for determinado, e colaborar com a produção das modalidades probatórias. Mas em algumas situações que nós vamos ver a partir de agora, a parte ou o terceiro não tem obrigação jurídica de demonstração. Verificamos, por fim, que incumbe ao terceiro, em toda e qualquer modalidade processual, informar ao juiz sobre fatos e circunstâncias que tem direito e exibir documento ou coisa que estiver em seu poder, né? O terceiro, obviamente, aquele que não participa da relação processual, mas que tem a obrigação legal de contribuir. Todas as pessoas possuem obrigação de colaborar com o descobrimento da verdade. É aí que entra a testemunha. A testemunha que ouviu, que viu ou que tomou conhecimento de qualquer que seja a forma relacionada a algum fato, ela tem obrigação legal de estabelecer a demonstração ou a apresentação desse fato em juízo, né? Sob pena, inclusive, de não expondo, de acordo com a verdade, se inserir em uma relação criminal, podendo responder criminalmente pela omissão, pela não apresentação, pela não elucidação de qualquer fato ou circunstância que tenha conhecimento. Levando em consideração a existência desses aspectos gerais das modalidades probatórias, agora a gente adentra as 5 primeiras modalidades de provas prescritas no nosso Código de Processo Civil. A primeira delas é a chamada produção antecipada de provas. Nós já conversamos algumas vezes que cada modalidade probatória possui o seu momento adequado de ser produzida. Vimos que as provas documentais, elas devem ser apresentadas de princípio junto às primeiras manifestações que as partes realizam no processo. A petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à sua propositura. O réu, quando da apresentação da sua contestação, ele tem obrigação legal de apresentar todas as provas documentais que possui em seu poder naquele dado momento. Tudo isso sob pena de preclusão, né? Verificamos que, eventualmente, um documento novo que as partes não tinham conhecimento poderão ser apresentados no momento posterior. Mas os momentos adequados de sua produção são exatamente naquela oportunidade em que manifestam na primeira vez na relação jurídica. Verificamos também que as provas orais devem ser produzidas na audiência de instrução e julgamento. Então, o momento adequado para produzir prova oral, audiência de instrução e julgamento. Verificamos que, no curso da relação jurídica, pode ser que nós tenhamos a necessidade da produção de uma prova pericial. Então, a necessidade de se requerer essa prova pericial para que o juiz a determine, né? A inspeção judicial, da mesma forma. Agora, prova, o próprio nome já prescreve essa intenção de que a parte possa produzir uma prova de forma antecipada, ou seja, não no momento adequado prescrito pela nossa legislação. O procedimento prevê. Mas se eventualmente houver a possibilidade ou a necessidade de produzir uma prova antes do momento adequado, a nossa legislação, a partir do artigo 381, né, até o artigo 383, ele prescreve essa viabilidade prática de se produzir uma prova de forma antecipada. Ou seja, antes do momento adequado pelo qual esta deveria procedimentalmente ser produzida. Por exemplo, nós acabamos de mencionar que eu vou produzir provas orais, ou seja, eu vou ouvir as testemunhas, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento. E nós já sabemos que até que nós cheguemos à audiência de instrução e julgamento,
existem algumas etapas processuais. Imaginem só, se eu tiver que ouvir uma testemunha lá na fase da instrução e julgamento, da audiência de instrução e julgamento, mas essa testemunha estiver sobre o risco iminente de morte. E pode ser que ao chegar a ultrapassar essas fases processuais, eu não alcance a viabilidade prática de a encontrar com vida. O que eu posso fazer? Utilizar das regras estabelecidas nos artigos 381 a 383 e requerer que o juiz determine que, por exemplo, essa prova seja produzida de modo antecipado. Eu vou elaborar um requerimento direcionado ao magistrado. Se isso for antes da propositura da ação, eu vou fazer um requerimento, uma ação de produção antecipada de prova, ou eu posso fazer isso incidentalmente no curso da relação jurídica. Promovo a minha ação, ou na mesma petição inicial já posso requerer essa produção antecipada, ou logo em seguida. Não há risco algum à relação jurídica que eu faça esse requerimento de produção antecipada de prova. E o artigo 381, ele delimita as hipóteses de admissão deste requerimento para a produção da prova antecipada. Observem só o que o legislador estabeleceu no artigo 381 do nosso Código de Processo Civil. Ele disse assim: a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. 2. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito. E 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então percebam, pessoal, o legislador ele foi bem específico quando ele estabeleceu a viabilidade prática do exercício dessa produção antecipada de provas naquelas hipóteses em que, se eu esperar, vai tornar inviável. A coisa pode perecer, a testemunha pode desaparecer, ou que pode se tornar inviável essa produção. Eventualmente, a testemunha vai se mudar para o exterior. E aí vai tornar extremamente difícil ouvi-la através, por exemplo, de uma carta rogatória. Então, para que viabilize a produção dessa prova, eu posso requerer ao juiz que antecipe a oitiva dessa testemunha. E isso embasado na disposição prescrita no inciso 1 do artigo 381. O inciso 2, ele estabelece que essa produção antecipada de prova, ela poderá viabilizar o exercício de uma possível autocomposição, sem a necessidade de todo aquele trâmite na relação jurídico-processual, estabelecendo que eu produzo a prova de forma antecipada e, com essa produção, nós vamos verificar a eminência, a existência prática desse exercício do direito. E aí vai demonstrar claramente a possibilidade prática de se verificar quem é que, pelo menos hipoteticamente, tem razão com essa prova produzida. E isso viabiliza a possibilidade prática do exercício de um acordo. Então, eu produzo a prova de modo antecipado, dizendo, olha, a prova está produzida. Se essa prova for utilizada em uma relação processual, fatalmente nós vamos encontrar uma solução favorável ao meu anseio. Consequentemente, isso pode viabilizar, antes mesmo da intentação da ação, uma composição, a celebração de um acordo. O inciso 3 estabelece que o conhecimento prévio desses fatos pode incentivar a produção da ação ou desmotivá-la, para que ela não seja produzida. Então, eventualmente, eu imagino, olha, eu tenho direito, mas eu não tenho certeza dele, ou eu não tenho certeza contra quem eu devo promover essa ação. Então, eu posso, previamente,
requerer que o juiz determine a produção dessa prova de modo antecipado. E determinando que seja essa prova, ouvindo, por exemplo, algumas testemunhas, para que haja a viabilidade da demonstração de quem efetivamente é o responsável pelo ato praticado, que causou danos, por exemplo, eu viabilizo a promoção da ação contra aquele que realmente deve figurar no polo passivo da minha ação. E daí, consequentemente, eu estabeleço essa ação de forma correta, sem que haja qualquer risco à intentação da ação, levando em consideração a legitimidade do sujeito passivo para figurar na relação processual. Então, pessoal, embasado em qualquer uma dessas três hipóteses, o juiz poderá admitir a realização desta prova antecipada a ser produzida em momento que não está previsto pelo nosso procedimento. Volto a repetir, via de regra, as provas processuais elas serão produzidas nos momentos apropriados, indicados pelo procedimento que nós estamos adotando, né? Mas verifiquem que o legislador, de forma muito eficaz, viabilizou essa produção de prova a fim de evitar o perecimento do direito, a fim de impedir que ela não seja produzida por uma circunstância de impossibilidade de se realizá-la no momento apropriado. E isso possibilitará que ela seja produzida em um momento antecipado. Sempre que nós falarmos no exercício de qualquer ato processual, a gente precisa observar o seu procedimento. E o artigo 382, ele estabelece o mecanismo pelo qual o agente que intenta a produção antecipada de prova deve observar. Diz assim, artigo 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova deve recair. A gente observando esse procedimento inicial, a gente percebe que a produção da prova ela deve ser previamente requerida. Aquele que entender por direito deve fazer a apresentação de requerimento formal junto ao magistrado, a fim de viabilizar de modo prático a intentação desse requerimento de modalidade incidental. Incidentalmente, pode-se requerer. Como eu já disse, pode também requerer previamente. E todo esse procedimento de observação do aspecto prático para a elucidação desse fato está determinada na sequência do artigo 382, onde se observa no parágrafo 1º que o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se existir caráter contencioso. Pessoal, isso vai depender muito do tipo de prova que eu quero produzir. De repente, eu quero apenas produzir uma prova pericial. Posso requerer para o juiz, olha, juiz, se eu não produzir a prova da perícia agora, o bem vai se deteriorar. Ou o réu, por exemplo, pode desaparecer com a coisa. E não vai ser mais possível periciá-la. Então, se eu faço esse tipo de requerimento e o juiz autoriza a produção antecipada, por exemplo, da prova pericial, isso vai possibilitar que esta prova, uma vez produzida, possa ser utilizada em um processo posterior, se feita, obviamente, em caráter antecedente. Agora, se feito de modo incidental, essa prova produzida ela ficará à disposição. Observe-se, pessoal, que a produção da prova antecipada ela sempre será realizada em procedimento próprio. O juiz determina essa produção antecipada de prova e, ao final, deixa à disposição dos sujeitos processuais para análise, cópia e utilização da mesma em qualquer relação jurídico-processual posterior.
Até mesmo porque esta modalidade de prova a ser produzida, ela não possibilita contraditório. O réu, ou possível contra quem essa prova está sendo produzida, não pode se negar a produzi-la. Não há viabilidade legal do estabelecimento da admissão de qualquer modalidade de defesa. Isso está especificado no parágrafo 4º do artigo 382, que diz assim, ó: nesse procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Tá? Se o juiz determinou que a prova vai ser produzida, não haverá possibilidade de quem foi intimado para participar dessa produção de prova de se negar, de se defender, dizendo que não tem que produzi-la. Há uma determinação e a prova deve obrigatoriamente ser produzida. Uma vez determinada e uma vez realizada essa prova em caráter antecedente ou incidental, essa prova produzida ela ficará à disposição em cartório das partes por um prazo de 30 dias. É o que estabelece o artigo 383 do nosso Código de Processo Civil, que diz assim, olha só: os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Pessoal, quando o artigo 383 foi publicado, foi elaborado, ele foi feito pensando exclusivamente em autos físicos. Agora, com a nossa atual realidade, a doutrina já tem segmentado a circunstância da prova antecipada ser produzida sob o aspecto de processo digital, processo eletrônico. Sob essa ótica, não haverá de se falar em entregar autos ao requerente. Ele ficará lá à disposição. E o arquivo dos autos eletrônicos, ele fica definitivamente à disposição daqueles que têm a intenção de produzi-lo. Consequentemente, ele ficará sempre à disposição. Então, qualquer dos sujeitos processuais ou qualquer daqueles que pretendam utilizar essa prova produzida para elucidação de qualquer fato, poderá fazê-lo apenas copiando os atos ali que foram exercitados a fim de que sejam utilizados em outros autos processuais. Esta é uma modalidade de prova que pode ser produzida, que pode ser utilizada em qualquer modalidade processual posterior. Haja vista que, uma vez produzida, ela apenas tem a finalidade de demonstrar a existência ou não de determinada situação jurídica. E, uma vez demonstrada, pode ser utilizada em qualquer relação processual. Daí, consequentemente, haveremos de falar na viabilidade prática dessa disposição. E, via de regra, pessoal, a produção antecipada de prova, ela segue a mesma linha de ato público, né? Salvo aquelas hipóteses em que a legislação prescreve a necessidade de se tramitar em segredo de justiça. E nessa hipótese, nós não haveremos de falar na possibilidade do conhecimento ou do acesso a quem quer que seja. Né? A prova fica restrita àqueles que a produziram e que participaram da sua produção. Ok? Beleza quanto a isso? A segunda, pessoal, das modalidades probatórias que nós temos inseridas, específicas no nosso Código de Processo Civil, ela está descrita no artigo 384 do nosso Código de Processo Civil. E diz respeito a uma inovação. Nós não a tínhamos no Código de Processo Civil de 73. Tá? Nós não
não tínhamos uma previsão legal do seu exercício. Mas o legislador criou, para esse atual Código de Processo Civil, uma modalidade probatória chamada ata notarial. É um dos institutos que mais utilizamos hoje sob o aspecto de prova, principalmente quando essa prova for produzida através dos mecanismos de redes sociais. WhatsApp, Facebook, mídia digital, eletrônica, áudios gravados ou qualquer modalidade de prova não documentada. A finalidade da ata notarial é exatamente documentar uma prova que fora produzida de qualquer outra modalidade probatória não documental. E isso dará ensejo a um valor probatório muito superior àquele que nós teríamos se tão somente juntássemos esta prova material. Observe só o que prescreve o legislador, para que eu possa esclarecer isso um pouco mais. O artigo 384, o legislador estabeleceu o seguinte: a existência ou o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Isso nós chamamos de atermação. Se elabora um termo. E esse termo, ele é exercitado através da lavratura de uma ata. Essa ata, ela é elaborada pelo tabelião. E aí nós vamos equiparar. Tabelião, escrivão, oficial de cartório, qualquer destes que tem sob o aspecto legal, a fé pública e que exercita esta atividade pública, poderá exercitar esta atermação. Então, eu quero fazer uma ata notarial. O que eu preciso? Eu preciso levar o fato à presença do tabelião, né? Quando eu digo tabelião, eu repito, tabelião, escrivão, oficial de cartório, a fim de que ele possa transcrever, através de uma atermação, tudo aquilo que ele tomou conhecimento. E isso, parágrafo único, complementa estabelecendo que os dados representados por imagem ou sons gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, por exemplo, pessoal, eu tenho uma gravação, eu fiz uma gravação em áudio, né? E eu quero dar maior valor jurídico a esta prova, a este áudio. O que eu faço? Eu levo o áudio até o tabelião transcreve detidamente cada uma das palavras que ali foram estabelecidas, indicando, né, aqueles que possivelmente falaram ou que exercitaram aquelas falas, e isso constará em um documento. E esse documento eu posso utilizar como modalidade probatória. Percebam, antes eu tinha uma prova de áudio. Agora eu tenho uma prova de áudio documentada. E essa documentação dessa modalidade probatória se chama ata notarial. Ah, tem outro? Tem sim, eu tenho lá uma conversa no WhatsApp. E nessa conversa do WhatsApp eu tenho, por exemplo, uma confissão. Alguém confessou que exercitou determinada situação. Ou alguém informou que tomou conhecimento que alguém realmente exercitou aquele ato. Eu pego esse WhatsApp, levo o meu telefone lá, na presença do tabelião, o tabelião vai transcrever a conversa e vai dar fé pública de que ele viu realmente aquilo. Ah, professor, mas eu não poderia pegar esse WhatsApp, fazer prints das telas e juntar lá no processo? Posso sim, não tem problema algum. É prova? Claro que é prova. Só que o valor probatório desta prova printada, ela se eleva muito quando ela é elaborada através de uma ata notarial. Tá? O que eu quero aqui estabelecer é tão somente a viabilidade prática
do exercício do aumento do valor probatório desta prova exercitada através de tabelião. Ok? Leva isso ao cartório, não é um cartório lá do fórum, tá, pessoal? São cartórios notariais, cartórios de exercício de notas, primeiro ofício, segundo ofício de notas, qualquer cartório notarial tem a possibilidade do exercício desta ata notarial. Ah, eu tenho um outro problema. Meu vizinho aqui faz festas nas madrugadas e eu não consigo dormir. E eu quero exercitar uma ação contra ele. Ah, eu não posso chamar as posturas do município para vir aqui com um aparelho adequado e fazer a medição desse som e verificar que efetivamente posso. Mas eu posso também exercitar uma ata notarial disso? Tranquilamente. Né? Eu vou marcar com o tabelião, ele vem aqui, ouve e escreve ou transcreve aquilo que ele percebeu. O que eu estou fazendo? Eu estou documentando um fato. E esse fato, uma vez documentado, ele serve como modalidade probatória a ser exercitada em qualquer relação processual. Isso, pessoal, prescrito no artigo 384 do nosso Código de Processo Civil, conhecido como sendo a chamada ata notarial. Tá? Então, é muito comum a gente hoje exercitar esse documento, essa ata, pelo Instituto da chamada atermação. Tá? Quando ouvirem esta terminologia, esse termo, né, não tenham dúvida que esta atermação acerca da ata notarial é o exercício da documentação de um fato autorizado agora legalmente. Isso não quer dizer, pessoal, que durante todo o curso da vida nós exercitamos de modo prático a juntada de áudios, a juntada de textos, a juntada de prints, né? De repente, a pessoa me mandou uma correspondência. Nessa correspondência lá tem uma carta com alguma confissão. Não tenha dúvida que eu posso anexar esses documentos lá na minha relação processual e isso valer como prova. Não tem dúvida alguma disso. Né? Só quero demonstrar aqui que a ata notarial, ela eleva o valor probatório desta prova uma vez produzida. E, consequentemente, haverá de se exercitar de modo prático a demonstração da veracidade das alegações que eu faço ou que eu irei fazer em juízo. Qual é o momento? Qual é o momento que eu vou ter para anexar isso? De princípio, pessoal, a ata notarial é uma prova documental. E sendo documental, ela precisa ser apresentada nas primeiras oportunidades que eu vou ter para a movimentação da relação jurídica. Né? Perguntou, qual dos dois eu mais exercito? Hoje, depois do Código de Processo Civil de 2015, o que a gente mais exercita é a ata notarial. A gente utiliza daqueles fatos, documenta isso, e depois da documentação, utiliza esse documento, essa ata, como forma probatória. Não é barato, entendeu? Às vezes, nós temos dificuldade com o constituinte para a elaboração dessa ata, porque ela é cobrada por palavras. Então, observe, se o texto for muito grande, não vai ficar barato. Né? Então, isso vai depender, obviamente, da condição financeira do nosso cliente para o exercício dessa prova. Tá? Mas, de repente, num texto enorme, eu preciso apenas de um trecho. Pode-se atermar um trecho só? Tranquilamente. Aquele trecho, quando o tabelião for atermar aquele trecho, ele vai mencionar que ele tirou de um texto maior, cujo texto continha isso ou aquilo, mas que foi requerido para atermar exclusivamente aquele trecho específico. Tá? Isso não tem impedimento algum no que diz respeito à atermação apenas de parte daquele documento que me interessa. De repente, o documento ou a conversa do WhatsApp
ela demanda ali 10 páginas, né, de WhatsApp. Mas o que me interessa é apenas um trecho, né, de 3 ou 4 linhas. Então, não há nenhum impeditivo legal que eu faça a termação apenas daquela parte que me interessa, né, a fim de que haja a viabilidade prática da demonstração probatória. Ok? Beleza, então. A partir dali, pessoal, nós temos a próxima modalidade probatória prescrita pelo nosso Código de Processo Civil, chamado de depoimento pessoal. O depoimento pessoal só se exercita com a oitiva das partes. Só podem ser ouvidos em depoimento autores e réus. Então, para o exercício dessa oitiva, uma parte tem que requerer a oitiva da outra. Ou seja, o autor pede para que o réu seja ouvido, ou o réu pede para que o autor seja ouvido. Não pode o autor se oferecer a ser ouvido para indicar questão probatória. Só há duas possibilidades. Quando há, primeiro, o requerimento de uma parte para a oitiva da outra, ou quando o juiz determina de ofício. Quando há a determinação de ofício, aí haverá de se falar na viabilidade prática desse exercício da oitiva através de depoimento das partes. Isso está estabelecido entre os artigos 385 a 388 do nosso Código de Processo Civil, onde o legislador estabeleceu no 385 o seguinte, observem só, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz em ordená-la de ofício. Tá? Isso, obviamente, quando a parte for ouvida, tiver que ser ouvida em juízo, ela vai tomar conhecimento prévio. Ela não vai chegar lá na audiência sem ter sido intimada para isso e vai ser ouvida agora. Por quê? Porque há de se falar em um prévio requerimento ou em uma determinação prévia do magistrado. Isso impõe, inclusive, uma intimação prévia para que a parte seja ouvida em interrogatório, em juízo. E isso está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 385. Diz assim: se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. E a pena é de confesso. Tá? Então, se eventualmente a parte requereu a oitiva da outra, a outra foi intimada e não prestou os esclarecimentos da forma como fora requerida, o juiz vai aplicar contra essa pessoa a pena de confissão. E isso está disposto exatamente na primeira parte do parágrafo 1º, né? Advertida da pena de confesso. Se não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicará a pena de confissão. Parágrafo 2º estabelece apenas uma regra procedimental que diz que é vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Pela ordem, pessoal, nós já sabemos que primeiro será ouvido o autor, na sequência, o réu, né? Ou os autores, depois dos autores, os réus. Então, se nós estivermos ouvindo um autor, aqueles outros autores e todos os outros réus que ainda não depuseram em juízo, não poderão ouvir o depoimento do primeiro autor. Então, todas as demais partes saem da sala de audiência, permanecem, obviamente, os advogados, e é interrogado aquele autor.
Terminado o interrogatório do autor 1, o juiz chama o autor 2. O autor 2 será ouvido, os demais não poderão ouvir. Mas aquele que já prestou o depoimento, não há impedimento que ele permaneça, porque isso não estará ferindo a disposição do parágrafo 2º, porque ele já prestou o depoimento através do interrogatório. E assim vai sucessivamente até que todos sejam ouvidos. Isso quer dizer que os autores vão poder assistir os depoimentos dos réus? Vão sim. No processo civil, não é comum de requerer que uma parte deixe a audiência quando for a outra interrogada em juízo. Pode acontecer? Pode acontecer, sim. E o juiz irá verificar quais os prejuízos que a parte poderá sofrer na permanência do outro sujeito processual. No processo penal, isso é muito comum, né? O réu chega lá, a testemunha chega lá e diz: eu não quero prestar depoimento, declaração na frente do acusado. A vítima, da mesma forma, a vítima chega como parte e diz: olha, eu não quero prestar meu depoimento na frente do acusado. E é muito comum que o juiz determine que o acusado saia da sala de audiência. Agora, no processo civil, isso não é comum. Pode acontecer? Sem dúvida, sem problema algum. Mas o juiz irá analisar a viabilidade prática desta autorização. Ok? Bom, parágrafo 3º. O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa de onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. O que é comum. E hoje, pessoal, eu já disse isso anteriormente para vocês e repito, hoje isso é efetivamente uma realidade. As audiências hoje estão acontecendo sob forma remota, através de gravação de áudio e vídeo, através das plataformas. Se utiliza o Meet, exatamente o mesmo Google Meet que nós estamos utilizando. Alguns juízes utilizam o WhatsApp, utilizam o Cisco WebEx Meets, que é outro, utilizam o Zoom. Isso vai depender de cada juiz. Essa semana eu fui intimado para uma audiência na Vara Federal, através de uma outra plataforma que, confesso que não estou recordando o nome agora, mas é uma plataforma que eu nunca exercitei. E eu vou baixá-la no computador para que eu possa exercitá-la também, porque é um mecanismo. E isso é discricionário. Cada juiz escolhe o mecanismo para a realização da audiência de instrução e julgamento, recolhimento dos depoimentos e demais inquirições que se realizará. Então, percebam que o legislador já havia previsto esta viabilidade prática da utilização desses recursos tecnológicos através dessas plataformas. E agora, em razão da pandemia, uma realidade. E, observe, é uma realidade que veio para ficar. Tá? A gente vai observar que, da agora em diante, a grande maioria das audiências, sobretudo as conciliatórias, realizarão obrigatoriamente, ou melhor, realizarão preferencialmente através do mecanismo digital, né? E as de instrução e julgamento, hoje, ainda com a prévia autorização, a quiescência dos sujeitos processuais, né? Mas não tenho dúvida que daqui a algum tempo esses mecanismos serão utilizados de forma definitiva, né, para o exercício prático do colhimento dessas modalidades de provas. Sobretudo esta que nós estamos estudando agora, que é o depoimento pessoal da parte. Ok? Bom, ainda sobre questão procedimental, o artigo 386. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder o que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e elementos da prova, declarará na sentença
se houve recusa em depor. Pessoal, a parte não pode se recusar em depor. Ela precisa prestar depoimento se o juiz assim determinar. Nós vamos verificar que a parte ela está desobrigada a depor sobre algumas situações. Essas situações estão descritas no artigo 388. Agora, salvo estas hipóteses em que a parte não é obrigada a depor, todas as demais questões levantadas pelo magistrado precisam ser respondidas pela parte, sob pena do juiz observar que ele está se recusando a depor. E aí a gente relembra, recusar em depor estabelece-se a pena de confissão. De repente a parte é questionada sobre determinado fato e ela simplesmente não responde, diz, olha, não sei, eu não vou responder essa. Aquela pergunta não respondida e que, obviamente, não esteja no rol de uma das situações do artigo 388, o juiz pode considerar que sobre aquele fato ela estará tacitamente confessando e aplica a pena de confissão. Sobre que hipótese, sobre que situações a parte está desobrigada a depor? Artigo 388. Diz assim, ó, a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. 2. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo, não tenha dúvida, o advogado não é obrigado a depor sobre o fato que ele tomou conhecimento acerca de informação prestada pelo seu cliente, a título sigiloso, o padre, o pastor, o psicólogo, o médico e assim por diante, guardando sigilo profissional ou sigilo em razão da função que exerce. 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, de seu companheiro ou parente em grau sucessivo, qualquer situação que se verifique vexatória à honra, à dignidade, ao decoro da pessoa, também está desobrigada em responder. E 4, que coloque em risco, que coloque em perigo de vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Então, se verificar que a declaração de determinado fato pode causar risco de morte àquele ou aos seus parentes próximos, cônjuge, companheiros, descendentes em graus próximos, haverá também a não obrigação na resposta aos questionamentos. Mas como é que a parte saberá qual pergunta não responder? Bom, se ele for profissional, ele saberá tranquilamente que ele não deve declarar sobre fatos que lhe foram confiados a título profissional. Se lhe for perguntado sobre fato criminal e ele respondendo, ele estará confessando, ele também não tem obrigação de resposta. E, obviamente, o advogado que lhe acompanha estará instruindo. E, no momento do interrogatório, se o juiz fizer questionamento que se insere em qualquer uma dessas hipóteses do artigo 388, não impede que o advogado faça um requerimento pela ordem, ou requer uma parte, informando ao magistrado que trata-se de questionamento que fere frontalmente qualquer uma das disposições contidas no artigo 388 do nosso Código de Processo Civil. Há uma observação importante, que está no parágrafo único do artigo 388. Essa disposição não se aplica às ações de Estado e de família, salvo as hipóteses em que se verifica a confissão, nas questões criminais, e de sigilo profissional. O Estatuto da OAB veda frontalmente qualquer disposição que viabilize, de modo prático, o exercício
do depoimento em circunstância em que ele estaria esclarecendo ou expondo fato que foi colhido por confiança através do seu constituinte. Daí, consequentemente, nós não haveríamos de falar na possibilidade prática do exercício do depoimento por parte do sujeito processual. Tá? Então, ressalvadas, pessoal, estas hipóteses prescritas no artigo 388, fatalmente nós haveremos de falar na necessidade de resposta a todos os questionamentos exercitados pelo magistrado durante a audiência no momento do seu interrogatório. Ok? Outra modalidade probatória, pessoal, que nós temos prescrita no nosso Código de Processo Civil é a chamada confissão. A confissão, ela se exercita quando alguém se estabelece na circunstância em que ele declara fato contrário ao seu interesse e favorável ao interesse posterior, da parte contrária. Não se estabelece essa regra na questão de direito de família, porque muitas das vezes nós estivemos falando, por exemplo, de um divórcio. Às vezes o motivo que levou a esse divórcio pode ser motivo de desonra, né? E aí, nesta hipótese, há a necessidade do esclarecimento prévio acerca dessa situação. É por isso que, dentre essa e outras situações, é que no direito de família, o depoimento pessoal não se aplica às exceções prescritas no artigo 388. Ok? Já em relação à questão da confissão, o artigo 389 estabelece o seguinte: a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade do fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu adversário, né? É claro, pessoal, que quando se estabelece o instituto da confissão, quando eu confessar algo que eu sou, em que eu sou parte, eu estarei confessando algo que destoa do meu interesse. E, obviamente, favorece a parte contrária. Ante a esse instituto da confissão, o caput do artigo 389 estabelece que a confissão pode ser judicial ou extrajudicial. Será judicial quando feita na fase processual. Nós estamos já no trâmite processual e isso feito perante o magistrado. E será extrajudicial quando eu fizer uma declaração confessando. Essa declaração, ela pode ser, a confissão, ela poderá ser feita pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Então quer dizer que eu posso otorgar procuração para o meu advogado confessar em meu nome? Posso sim. Então, por isso a importância de, quando a gente for outorgar uma procuração, verificar detidamente todos os poderes que ali estão estabelecidos. Por quê? Se eu conceder ao meu advogado poder para confessar, ele poderá vir em juízo e estabelecer confissão. E essa confissão terá o mesmo valor jurídico que se a própria parte o fizer. Tá? Essa confissão, sendo judicial ou extrajudicial, qualquer que seja a sua modalidade, repito, ela será feita pela própria parte ou pelo advogado. Essa confissão, pessoal, ela poderá ser feita, a confissão judicial, ela poderá ser feita de modo espontâneo ou provocado. A parte pode chegar em juízo e chegar contando tudo, né, sem que tenha o questionamento específico acerca daquilo. E a isso nós damos o nome de confissão espontânea. Agora, a confissão provocada é aquela em que o juiz faz a inquirição, faz o questionamento, e para responder a esse questionamento, a parte acaba confessando. Tá? Então, a gente faz essa distinção
de confissão espontânea ou provocada, conforme está estabelecida no artigo 390 do nosso Código de Processo Civil. E disciplina assim, pessoal, olha só. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. É o que eu acabei de mencionar. Parágrafo 2º. A confissão provocada constará no termo de depoimento pessoal, tá? Que é o momento em que o juiz faz os questionamentos à parte e a parte, para responder, acaba por confessar. A confissão, pessoal, ela só atinge o confitente, tá? É a nomenclatura que nós vamos dar àquele que confessa. Ela não será aproveitada aos litisconsortes, tá? De repente, nós temos ali 4 réus. Um réu vem e confessa a realização do fato, a atribuição da confissão será feita exclusivamente a ele. Ele confessando, isso não quer dizer que a confissão se aproveite aos demais réus, tá? A confissão, ela é individualizada, tá? Aqui no artigo 391, estabelece que a confissão judicial faz prova contra o confitente e não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Um confessa, isso não quer dizer que os outros também serão atingidos por essa confissão. Obviamente, ela exercerá o efeito jurídico exclusivamente contra aquele que estabeleceu a confissão. Professor, se ele confessar contando o ocorrido e na confissão dele tiver acusação de que os colegas fizeram parte da situação, não haverá implicação em sanção sobre os outros? Não haverá. Por que não haverá? Porque nesse momento nós estamos falando de uma modalidade probatória específica, que é confessar. O Instituto da Confissão, ela só pode prejudicar aquele que está confessando, conforme está estabelecido lá no caput do artigo 389, onde se estabelece fato contrário ao seu interesse. É claro que isso poderá pesar para efeito probatório posterior. Dizer, olha só, ele confessou em relação à sua situação, mas essa confissão acabou por exercitar uma circunstância contrária a outra. Mas essa modalidade de prova não pode ser considerada confissão. Ela poderá ser considerada próxima ao testemunho. É uma daquelas modalidades probatórias que não estão previstas no nosso Código de Processo Civil. Por quê? Uma parte informar que o outro exercitou, essa parte ela não é testemunho. Então, eu não vou considerar essa prova como prova testemunhal, mas eu vou considerá-la para efeito de conjunto probatório, a fim de que implique efeito contra o outro sujeito processual. Tá? Mas eu não vou poder chamar essa modalidade de confissão, porque os demais litisconsortes, eles não confessaram. Mas é claro que terão efeito dessa confissão em seus desproveitos, em seu desfavor. Ok? Vai ter julgamento e será usado como prova contra os outros também, não como confissão. Exatamente. Isso será utilizado contra os outros como prova negativa, contra eles. Mas essa prova negativa não poderá ser chamada de confissão. Ok? Beleza. Bom, direitos indisponíveis, nós não haveremos a possibilidade de falar no exercício da confissão em relação a direitos indisponíveis. Isso está descrito aqui no artigo 392, diz que não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. A confissão será eficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a quem se refere os fatos confessados. E o parágrafo 2º, a confissão feita por um representante
somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Tá? Então, quando se tratar, pessoal, de direitos indisponíveis, aquele que não puder dispor do seu direito indisponível, não poderá confessar. Tá? Então, qualquer que seja a modalidade de direito indisponível que estiver em discussão, se eventualmente o sujeito resolver confessar, o efeito dessa confissão não será exercitada se tratar de direito indisponível. Inclusive, essa indisponibilidade se verifica com a inviabilidade prática de se exercitar o aspecto confessional. A esta ótica, nós estabelecemos a utilização prática do exercício do direito em que, mesmo exercitando essa modalidade probatória, ela será desconsiderada pelo magistrado. É muito importante observar, pessoal, que a confissão, uma vez exercitada, ela é irrevogável, tá? Eu não posso voltar atrás daquilo que eu já confessei. Ah, confessei, mas não era bem assim. Isso é impossível, levando em consideração a primeira parte do artigo 393. Mas, se eu confessei, induzido por erro de fato ou de coação, aí, obviamente, eu posso requerer a nulidade dessa confissão. Né? Esse requerimento será feito através de um procedimento anulatório. Isso está também descrito no artigo 393 do nosso Código de Processo Civil, em que seu caput diz o seguinte: a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu dentro de fato ou erro de fato ou de coação. Quem é que pode proceder à ação de anulação dessa confissão? Apenas o confitente. Mas ela pode ser dada pode ter continuidade se ele tentou essa ação e no curso da ação ele veio a óbito. Tá aqui, ó. Parágrafo único do mesmo artigo 393. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida aos seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Tá? Então, se eu fiz uma confissão e depois eu descobri que eu fui induzido a erro e eu promovi a ação de anulação da confissão e vim a óbito posteriormente, os meus herdeiros poderão dar prosseguimento a essa ação, a fim de ser anulado o ato confessional. Agora, por mais que eu tenha conhecimento da existência da indução em erro, e eu ainda não promovi essa ação, se eu vim a óbito, obviamente os meus herdeiros não poderão intentar a ação. O direito de sucessão à anulação dessa confissão só é exercitada pelos herdeiros se o confitente já tiver dado entrada, dado prosseguimento, dado andamento na propositura da ação de anulação da confissão, né, conforme estabelecido no caput do artigo 393 do nosso Código de Processo Civil. Ok? Bom, artigo 394, a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, não terá eficácia nos casos em que a lei exige a prova literal. É por isso que há de se falar sempre, pessoal, na existência da confissão extrajudicial a ser exercitada através de documento. Esse documento pode ser público ou particular. E aí, é claro, pessoal, nós ainda não estudamos prova documental, nós vamos ver isso na nossa próxima aula, mas quando a gente fala em prova documental, nós teremos que falar na força probatória. Eu não vou adentrar especificamente a esse mérito, mas rapidamente, só para a gente observar.
A declaração feita e assinada pela parte tem força probatória, não tenha dúvida disso. A declaração feita a modo particular, assinada com firma reconhecida, ela tem um grau probatório maior do que aquela só assinada. A declaração feita e assinada pela parte a título de documento público, ela tem uma força probatória maior, obviamente, que o documento particular. Aquele documento particular assinado e transformado em ata notarial, é claro que tem uma força probatória maior do que o documento tão somente assinado. Maior do que o documento assinado com firma reconhecida. Tá? Então, a gente vai observar a existência da força probatória desses documentos. É claro que isso é matéria para a nossa próxima aula. Nós vamos estudar prova documental. Tá? Mas eu precisava mencionar aqui, porque o artigo 394, ele induz a observação dessa situação jurídica em que se estabelece a confissão extrajudicial, com a possibilidade dela ser exercitada de modo oral, de modo escrito, e aí observando esses graus estabelecidos para a força probatória desta confissão. Ok? Bom, e para fechar, artigo 395, que diz que a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova, aceitá-la no tópico em que beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quanto aos confitentes a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção. A prova oral, ela será admitida sempre que for exercitada na presença do magistrado, através de depoimento, né? Agora, quando ela for exercitada sob o aspecto extrajudicial, a prova oral ela se admite quando ela for gravada, né? De repente, eu mencionei, confessei determinado fato, e isso foi gravado. Essa prova oral ela pode ser admitida em juízo. Agora, para dar maior valor jurídico a esta prova oral, eu estabeleço a ata notarial. E aí eu crio um valor probatório maior ao exercício desta prova oral. Agora, se ela for exercitada sob o aspecto judicial, na presença do magistrado, aí sim, o valor probatório dela ela é inestimável, levando em consideração que fora produzida na presença do magistrado. É importante observar, pessoal, que essa confissão ela é indivisível. Se a parte confessou determinada situação, o réu, a parte contrária, né, eu citei o exemplo do réu, mas a parte contrária, ela não pode aproveitá-la na parte que apenas lhe beneficia e rejeitá-la na parte que lhe prejudica. Tá? Então, ela deve ser atendida como um todo. Então, confessou que seja, a confissão ela deve ser observada como efeito geral. E sendo o efeito geral, a partir desse dado momento, a gente observa que a confissão ela exercita todo o efeito jurídico em relação ao seu confitente, né? Criando um aspecto negativo contrário ao seu interesse quando exercitado, seja de modo judicial, seja de modo extrajudicial. E sendo modo judicial, provocado ou espontâneo. E aí, automaticamente, a gente observa o exercício prático do direito à prática da confissão. Beleza? Certinho, professor. Certinho? Beleza, então. Pessoal, a nossa aula está terminando agora. A gente faz aquele intervalo e no segundo horário a gente retorna para as atividades, né? Conforme havíamos convencionado anteriormente, tá? Eu permaneço à disposição de vocês no WhatsApp para qualquer questionamento que tenha acerca das questões, a fim de que vocês possam
respondê-la tranquilamente. Ok? Muito obrigado, então, pela atenção de todos, né? E até a nossa próxima aula. Muito obrigado.